Se Deus me deu essa palavra, é para que você entenda que o seu chamado ainda está de pé, mesmo que você tenha caído. A questão que eu quero que você permita que essa palavra entre na sua alma é que Deus prepara ambientes, Deus prepara o lugar, Deus mostra que é dono dos espaços, porque toda a terra é dele, e Ele está preparando ambientes para te usar. Ezequiel 36. O versículo 1 diz: Filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 2 diz: Assim diz o Senhor Deus, o inimigo diz contra vós: os teus lugares antigos são nossos. Versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações, contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda alegria de coração e com menosprezo de alma, para a lançarem fora à rapina. Portanto, profetiza sobre a casa de Israel, e dize aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales: assim diz o Senhor Deus, eu falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o vexame das nações. Portanto, assim diz Deus, fiz um juramento. As nações que estão ao redor de vós levarão o seu vexame, a sua vergonha, sobre si mesmas. Agora, queridos, leiamos a partir do versículo 22. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus, pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus trabalha com ambientes preparados. Haverão momentos em que antes de tratar com você, conosco, Deus lidará com os ambientes que nos receberão. Em Ezequiel 36, há uma promessa que se amplifica na obra de Jesus. Pois os últimos versículos que lemos não pode se limitar à experiência de Israel pós-cativeiro. Pois é dito que o nome de Deus seria honrado entre as nações. E só a partir da igreja foi que o nome de Deus passou a ser espalhado entre as nações. Pois Israel tinha como plano evangelizar a si mesmos. Qualquer outro era considerado por eles indignos de receberem o nome de Deus. Se você já leu os Salmos, você percebe que as nações deveriam vir ao templo, a Jerusalém. Melquisedeque veio a Abraão. A rainha de Sabá veio a Salomão. Os gregos, João 12, vieram a Jesus. Só a partir do envio do Espírito Santo é que a igreja foi alcançar as nações. Só assim o nome de Deus passou a ser espalhado. Ele também diz: espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Vos purificareis de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Com a queda do templo em Jerusalém,
a igreja anunciando a mensagem do verdadeiro Deus pós-cativeiro é que Israel se afastou para sempre dos ídolos. O versículo 26 fala sobre o que o Novo Testamento chama de regeneração. Vos darei um novo coração e colocarei um espírito novo dentro de vocês. É a ação do Espírito Santo agindo coletivamente. Isso não acontecia na antiga aliança, não acontecia em Israel. O Espírito Santo vinha sobre profetas, sobre reis, sobre juízes. E isso esporadicamente. E era sobre. Só depois do ministério de Jesus é que o Espírito Santo é prometido dentro da igreja. E a promessa aqui é: eu colocarei dentro de vocês o meu Espírito. Versículo 27. E ele ainda diz: tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. É uma mudança de dentro para fora. Israel evidenciava seu culto de modo cerimonial, externo, aparente. Mas no Evangelho a ação de Deus é de dentro para fora. Isso é chamado de novo nascimento. Eu estou mostrando a vocês na introdução da mensagem que esse texto não se limita a Israel, apesar de eu estar lendo com vocês um texto do Antigo Testamento. A continuação do capítulo 36 é o 37, quando existe um avivamento num vale chamado Vale de Ossos Secos. Essa é a última restauração da nação de Israel no tempo do fim. Deus prometendo a restauração daquele povo. E isso só se dará depois da ação de Deus com a sua igreja na terra e ela sendo arrebatada. Dito isso, qual é o contexto de Ezequiel 36? Israel está no cativeiro, porque quebrou os princípios de Deus. E Deus levantou 2 profetas enquanto Israel estava no cativeiro. O primeiro profeta no cativeiro é Ezequiel. O segundo é Daniel. Ezequiel profetiza enquanto eles estão no cativeiro. Daniel já fala-lhes quando eles vão sair do cativeiro. Ezequiel, por causa de sua mensagem, foi arrastado entre pedras até sua cabeça se abrir, por não negar a mensagem de confronto aos que estavam com ele no cativeiro babilônico. Ezequiel significa Deus fortalece. Ele precisou ser fortalecido por Deus para entregar a mensagem que ele pregava. Em Babilônia, onde Israel está cativo, ele precisa entregar uma mensagem. Só que Babilônia agia como qualquer outro império. Estabelecia postos, demonstrando sua autoridade no ambiente de onde Israel havia saído. Então Nabucodonosor vem, traz Israel para o cativeiro e estabelece postos em Jerusalém e ao redor. E agora, Ezequiel tem que pregar uma mensagem no ambiente vazio dos israelitas, pois eles estão no cativeiro. E o que sobrou? Naquele lugar onde tem um templo, naquele lugar onde tem montes, naquele lugar onde tem vale, naquele lugar onde existem rios, Deus manda o profeta pregar. Então, o versículo do número 1, ele diz: vós montanhas, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 4, rios, vales, ouçam a palavra do Senhor. O que está acontecendo aqui? Ezequiel está pregando para um lugar. Não tem israelita ali. Mas a mensagem de Deus é: pregue para os montes, pregue para os rios, pregue para os vales. Por que ele tem que falar com o lugar? Primeiro, porque os inimigos falavam sobre aquele lugar. Versículo 2. O inimigo diz contra vós: os teus lugares antigos são nossos. Ou seja, os caldeus vieram, levaram Israel cativo, e agora voltaram para a terra de onde levou Israel cativo, e eles se gloriavam sobre a terra de Israel e diziam: é tudo nosso. Os rios são nossos, as montanhas são nossas, os vales são nossos. O inimigo que humilhou Israel estava dizendo: é tudo nosso. Aí agora Deus levanta o profeta Ezequiel. Nesse ambiente onde os inimigos diziam que era tudo deles, e a palavra é: montanhas, vales, rios. Essa terra é minha e o meu povo vai voltar para cá. O profeta está falando porque Deus está contrariando a palavra do inimigo.
A mensagem do profeta é: não importa o que o inimigo está falando sobre o ambiente. O que importa é o que Deus está falando sobre o ambiente. Então os inimigos diziam: seus lugares antigos, e antigos aqui é da ideia de sagrado. Seus lugares sagrados são nossos. Aí Deus diz no versículo 5: assim diz o Senhor, falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações que se apropriaram da minha. Diga minha. A terra é de Israel, é Israel que mora ali. E quando Israel é arrancado, os caldeus se gloriam e dizem: agora são nossos. Aí Deus levanta o profeta e diz: não, fala que é minha. Porque de Israel eles tomam. Mas se eu disser que é meu, quem vai tirar da minha mão? Ou seja, por que ele está falando para o ambiente? Por que ele está falando para o lugar? Porque o inimigo diz que aquele lugar é dele. O que o diabo está falando das faculdades? É o lugar onde os crentes jovens se desviam. É o lugar onde os camaradas dizem: me descobri. É o lugar onde estão tornando a teologia liberal. Mas quando entra um crente ali, Deus diz: agora eu sou o dono desse lugar. Há muito tempo na Europa, igrejas se tornaram bares, igrejas se tornaram prostíbulos. Mas sabe quem está chegando na Europa? Brasileiros, africanos, chineses, para levar o avivamento. E dessa última vez que eu tive na Europa, eu ouvi 2 a 3 testemunhos que prostíbulos estão se tornando igreja. Ou seja, está virando o contrário. Por quê? Porque os europeus estavam se gloriando, os ateus feiticeiros estavam se gloriando pelas igrejas que fechavam para se tornarem prostíbulos. Agora é o contrário. Então Deus fala com o profeta para que o inimigo não se glorie sobre o ambiente. É Deus contrariando a palavra do inimigo. Só que só tem montanhas, vales e rios, Profeta, por que você vai falar? Segundo lugar, é que ainda que falte gente para escutar, minha missão é falar. Eu estou lhe dizendo, ainda que não te escutem, se você não me escuta, o problema é teu. Se eu não falo, o problema é meu. Então eu prefiro jogar o problema para tu. Seus filhos não querem te ouvir, pregue. Seus netos não querem te ouvir, pregue. Os colegas não querem te ouvir, pregue. Pode faltar quem queira ouvir, só não vai faltar profeta para falar. Por quê? Porque essa palavra é eterna. Você não pode depender da aceitação dos outros para cumprir seu chamado. Tem gente aqui que parou de evangelizar porque ficava evangelizando para montanha, vale e rio. Ou seja, parece que estava falando com parede. Aí eu parei de evangelizar porque ninguém aceita Jesus. E quem foi que disse que todo mundo tem que aceitar Jesus quando tu prega? Evangelizar é uma coisa, ganhar alma é outra coisa. Nós vimos hoje um rapaz evangelizar. É balsa aquilo? Ferre. Vimos um rapaz evangelizar. O cara pregou, acabou de pregar. Isso é evangelismo. Mas ele fez a parte dele. Agora, o que é ganhar alma? Pregar e perguntar: e aí, agora quem vai aceitar Jesus? Quem vai se submeter à mensagem que preguei? Então tem gente que tem um chamado evangelístico e tem gente que evangeliza sem ser evangelista. Todo mundo aqui pode evangelizar, mas nem todo mundo aqui tem um chamado para ser evangelista. Você pode pregar 10 anos e não ganhar ninguém para Jesus. Aí Billy Graham, se estivesse vivo, chegaria no ginásio, sentava no banco, pregava 10 minutos, o povo sai chorando atrás dele para aceitar Jesus. Por quê? Porque o chamado dele é ser evangelista. Mas isso não significa que o fato de você não ter um ministério evangelístico, você não pode evangelizar. Então, sua missão é pregar. Pai, mãe não salva, só prega. Ah, mas eu preguei tanto, eu ensinei tanto e meus filhos desviaram. Problema deles. Você não é salvadora, você não é salvador. Quem salva é Jesus. Você só prega. Então Deus está primeiro mandando o profeta pregar para o ambiente, porque o inimigo está dizendo que eles são donos do ambiente. Segundo, Deus está mandando o profeta pregar para ambiente sem gente, porque ainda que falte gente para escutar, não pode faltar quem vai pregar. E ele estava pregando. Montanha, vale, rio. Versículo 6. Colinas, correntes de água, vales. Escuta. As nações vão se envergonhar. Mas vocês, versículo 8. Tem como projetar? Eu queria que a igreja lesse isso. Tem como? Tem. Então tá bom. Ah, já está aí. Já está aí. Vocês estão vendo aonde? Ah, tá. Mas vós, ó montes, diga montes, produzireis os vossos ramos e darei o vosso
Olha para cá para depois tu ler e dar glória, não me estressa não. Olha isso, o inimigo olhava para os montes e para o vale e dizia, é tudo nosso, é tudo meu, quem vai colher aqui sou eu, quem vai prosperar aqui sou eu. Aí vem Deus e diz, monte, vocês vão produzir ramos e vão dar fruto pro meu povo. Ou seja, o inimigo estava dizendo que dominaria os ambientes, mas não dominarão. Porque a palavra de Deus é que o povo de Deus dominaria. Mais uma vez, estou mostrando que a palavra de Deus está contrariando a palavra do inimigo. Versículo de número 10. Multiplicarei as pessoas entre vocês, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. O que Deus está dizendo é, multiplicarei as pessoas quando eu agir no meu povo. Ele está dizendo que a igreja não vai diminuir. Ela tem problemas, ela tem dificuldades, mas ela vai continuar crescendo. Ela vai continuar avançando. Vocês limitaram o meu povo. Vocês, por minha permissão, levaram o meu povo para o cativeiro. Mas eu os farei multiplicar. Versículo de número 13. Como vocês dizem, devoraram os homens e deixaram a nação sem filhos, não devorarás mais as pessoas e não deixarás a minha nação sem filhos. Deus está prometendo que aquele povo não deixaria de crescer. E desde a introdução da mensagem, eu estou deixando claro que isso aqui se amplifica na igreja. Porque os pregadores do evangelho estão me escutando aqui hoje. Os profetas para essa geração estão me escutando aqui. Se Deus me deu essa palavra, é para que você entenda que o seu chamado ainda está de pé, mesmo que você tenha caído. A questão que eu quero que você permita que essa palavra entre na sua alma é que Deus prepara ambientes, Deus prepara o lugar, Deus mostra que é dono dos espaços, porque toda a terra é dele, e ele está preparando ambientes para te usar. Agora, que plano é esse que Deus tem com aquele lugar? Porque ali, em seus arredores, tem um lugar chamado Judeia. Dentro da Judeia, tem uma vila chamada Belém. E uma profecia deveria se cumprir. E tu, Belém, jamais será desprezada e chamada de a menor, porque em ti nascerá o guia de Israel. Ou seja, o projeto de Deus com aquele ambiente é cristocêntrico. Aqui nascerá o meu filho e daqui o mundo será impactado, pois Atos 2 é nessa terra que o Espírito Santo desce. E é dali que o Espírito envia os apóstolos aos 4 cantos da terra. Quando Deus libera a palavra sobre o ambiente já recebeu o peso da palavra. Amém? Aí agora Deus diz, eu vou tratar com o meu povo. Então, vem a promessa de restauração pessoal. Mas como isso se dará? Versículo 20. Deus vai falar do povo para o profeta. Deus diz assim, quando eles chegaram nas nações para onde foram espalhados, eles profanaram o meu santo nome. Por quê? Porque as pessoas olhavam para eles e diziam assim, esse é o povo de Deus. Irmão, isso aqui é muito estranho. Mas é assim que Deus trabalha. O que, pastor? Presta atenção. Tu que fica aí me chamando de polêmico na internet. É sério. Presta atenção. Os inimigos diziam, as terras de vocês são minhas. Vocês perderam e a gente ganhou. Aí Deus disse, como é que é? Ezequiel, vai lá e bate de frente. Ezequiel, vai lá e fala que quem envergonhou meu povo vai ser envergonhado. Vocês leram. Eu vou derramar a vergonha das nações sobre ela. Aqueles que envergonharam vocês, versículo 7, vão carregar a vergonha. Ou seja, Israel pecou, Israel errou, Israel transgrediu, mas Deus não deixou ímpio falar mal deles. Quando os ímpios estão se gloriando sobre o povo de Deus que falhou, sobre o povo de Deus que pecou, sobre o povo de Deus que errou, os ímpios estão se gloriando e se sentindo superiores. Deus levanta o profeta e diz, Nananina, não. A terra é minha, o povo vai voltar e eu vou prosperar eles aqui. Não deixa o inimigo ficar zombando do meu povo, não. Só que agora,
esse mesmo Deus vai procurar o profeta no versículo 20 e fala assim: Israel sujou meu nome. Como que sujou seu nome, Senhor? É que quando eles chegavam com aquele comportamento sujo deles, as pessoas diziam: é o povo de Deus. O Deus que não deixa o ímpio falar mal do povo dele, fala mal do povo dele para o profeta. E aí? Pergunta para mim por quê? Eu vou repetir por lá de cá que alguém está assim: quê? O Deus que não deixou os ímpios se gloriarem falando mal de Israel, ele vem para o profeta e diz: eu vou falar mal do meu povo para tu. Pergunta para mim, por quê? Porque o ímpio está lá fora. Falar da gente aqui, sem fazer parte do nosso meio, sem lutar com a gente para mudar, sem lutar com a gente para melhorar, você não tem moral para isso. Por que que não é para o ímpio falar de lá para cá e a gente ficar calado? Porque não precisa. Aqui tem profeta. Aqui tem gente que Deus levanta para nos corrigir. Então eu repito, Eliseu Rodrigues, gostando tu ou não, se falar da igreja de lá para cá, vai me ouvir daqui para lá. Porque o próprio Deus não aceita o ímpio falar. Quer falar de nós? Quero. Se converte, come muito sal e farinha com a gente. Senta aqui, vem saber o que é igreja. Vem saber o que é congregar, cultuar, adorar, servir. Aí depois tu reclama, mas sem desistir de nós. Agora quem está aqui pode. Quem está aqui sabe que tem erro. Quem está aqui sabe que tem problema. Até porque a igreja tem mais problema porque tu congrega nela. Tu é um problema mais dela. Então você sabe que aqui você não é só bênção. Você também é problema. Só que um segura na mão do outro. Investe no futuro apesar do passado. E a gente vai crescendo em sabedoria. Ezequiel, eles mancharam meu nome. Quem? Meu povo manchou meu nome. O ímpio, falando de nós, vai se gloriar. Mas um crente, quando percebe o erro da igreja, ele vai chorar. Ele vai orar. Ele não vai fofocar. Porque se um membro sofre, é isso que 1 Coríntios 11 diz, que quem não sabe o que é o corpo de Cristo não pode cear. Se qualquer problema da igreja você lança para fora, você tira print, você grava áudio e manda para ímpio, você não pode cear. Você é indigno. Você está ceando para a própria condenação. Porque você não discerniu o corpo do Senhor. E o que é um corpo? Se o dedo machucar, a mão sente. Se a mão machucar, o braço sente. Se meu irmão cair, eu não me glorio. O fato dele caído chorando em humildade pode torná-lo melhor que eu que estou em pé soberbo. E a glória da última casa é maior que a da primeira. Ele pode ser levantado e crescer além de mim. Discerna o que é a igreja. Qualquer pessoa fala mal de igreja perto de tu. Qualquer pessoa fala mal de pastor perto de você. Eu brigo mesmo. Então, Israel sujou o nome de Deus. E Deus está reclamando para o profeta: Israel sujou meu nome. Por quê? Porque é assim. Compra e não paga. O que é que o ímpio diz? É crente. Briga com o sentimento das meninas. Sabe o cara que brincou com a minha filha? Crente. Briga com o sentimento dos rapazes. A moça que destruiu o coração do meu filho. Crente. Piriguete. Pirigueto. Pirigueto, né? Aprendi uma nova. Ou seja, assim a gente suja o nome de Deus. Perca, mas não suja o nome de Deus. Sofra eu, você, não a igreja. Israel sujou meu nome. Escuta, escuta. Deus está prometendo que vai restaurar. Aí ele diz assim: eu os poupei por amor do meu nome. Versículo 21. Por amor do meu nome. Eu não poupei eles por causa do nome deles. Eu os poupei porque eu amo o meu nome. Tá aí, versículo 21. Os poupei por amor do meu santo nome que Israel profanou entre as nações. Portanto, diga para a casa de Israel. 22. Ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu nome. Você sabia que tudo que Deus faz na sua vida não é por seu nome, mas é por causa do nome dele? Pastor, o que isso significa? Duas coisas. Primeiro, ele não precisa de você para exaltar o nome dele. É por isso que eu não sou pregador que fica mandando tu dar glória a Deus toda hora. Porque tu glorificando ou não, o nome dele já é glorificado. Quem precisa reconhecer a glória do nome dele somos nós. Eu santifico o meu nome. Lembra da oração de Jesus em Mateus 6? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. É um reconhecimento que o nome já é santo.
Israel, você sujou meu nome, eu limpo. Eu vou trazer vocês de volta por causa do meu nome, não por causa do seu. Vou restaurar vocês, vou levantar vocês, vou curar vocês para a glória do meu nome. Se você se incomoda com isso, você não tem o Espírito Santo na vida. Por quê? Porque onde o Espírito Santo habita, toda a glória é para Jesus. Pastor, isso não seria orgulho? Não há orgulho em Deus. Por quê? Porque se você está pedindo para Deus fazer alguma coisa por causa do seu nome, você é orgulhoso. Se você está pedindo para Deus fazer alguma coisa por orgulho, aí você se torna semelhante a Satanás. E aí, quando Deus diz que isso vai te honrar por causa do nome dele, ele está te livrando para ser igual Satanás. Porque se ele vai fazer o que você está querendo que ele faça para a glória do seu nome, é para a sua queda. Nada pode ser para a sua glória. Ninguém rouba a glória dele. É aí que Tiago diz assim, adúlteros. Mas Tiago não escreveu para ímpio, Tiago escreveu para igreja. Adúlteros, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí você pergunta, o que é pedir mal, Tiago? Ele diz, porque vocês pedem para gastardes em vossos próprios deleites. Deleites ali são prazeres. Ou seja, é a esposa adúltera pedindo dinheiro para o marido para gastar com o adúltero que ela está traindo o marido. Quando você ora, pede a Deus aquilo que não é para a glória dele, mas é para sua própria ostentação, para você mostrar que quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, para você mostrar para o irmão que a roda girou e que agora você está na bênção e ele está na prova, você está adulterando com o sistema mundano de provar para o outro que você é melhor que ele, para que seu nome se torne melhor que o outro. Aí Deus diz, eu não te dou nada por causa da glória do seu nome, eu te chamei para a glória do meu nome. Então Deus não te ama por causa de você. E o que é você? O que somos nós? Pobres, miseráveis, cegos e nus. Ele nos ama por causa do nome dele. Nem você ama o outro por causa do outro. E eu provo. Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. O padrão do meu amor por você sou eu. Eu não posso cuidar de você sem cuidar de mim. Eu não posso levantar você se caído eu estou. Eu te amo como eu amo a mim mesmo. Assim é Deus. Ele te ama porque ele se ama. Ele cuida de você por zelo do nome dele. Jesus é o maior exemplo e eu te provo. Filipenses 2, a partir do 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo assumindo a forma de servo. E achado na forma de servo tornou-se semelhante aos homens. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Tudo que ele fizer por nós, em nós, é por amor do nome dele. Isso te humilha. Se isso te humilha, é porque ele te livrou de ser um satanazinho na igreja. Porque toda irmã soberba é uma capetinha. Todo irmão soberba é um capetinho. Todo soberbo é um satanás. Todo crente humilde é aquele que tem o caráter de Cristo na vida dele. A glória é de Deus, a honra é de Deus, porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. A ele a glória é por amor do nome dele. É complicado, irmão. É complicado, às vezes, na nossa imaturidade, a gente fala assim, eu ia morrer, mas Deus me ama tanto e eu estou vivo. E o crente lá que ia morrer, morreu. Deus não ama ele, não. Está o seu filho e o filho de outro crente no hospital. Seu filho escapa, o outro dessa sepultura. Aí você vem, irmãos, Deus me ama tanto eu, que ó meu filho aqui. Aí a mesma irmã está no mesmo culto, na mesma igreja. Oxi. Logo, esse texto nos liberta disso. Não, Deus não fez por causa de mim. Deus fez por causa dele. Porque tudo é para ele. Ele sabe o que faz, mas tudo é para ele. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. O propósito da igreja, a existência da igreja é a glorificação do nome dele. Por isso que você deve colocar a honra de Deus acima da sua. Você sabe que você poderia ter agido de outros modos.
Mas por causa do nome dele, por causa do que ele te confiou, por causa do que você já experimentou com Deus, você se reservou, se preservou, porque você foi chamado para a glória do nome dele. Alguém pode adorar Jesus? Faça isso. Então, Ezequiel, por causa do meu nome, eu vou fazer tudo isso. O que, Senhor? Eu vou, versículo de número 25, vou lavá-los, eu vou purificá-los. Versículo 26, eu vou dar um coração novo. Eu vou tirar as experiências amargas. Eu vou tirar deles as experiências antigas. Eu vou tirar do coração deles os desejos por aquilo que é do passado. Eu vou dar um coração novo. Eles vão desejar orar, buscar, jejuar, ter dons espirituais. Eles vão querer algo novo. Por isso que eu vou dar um coração novo. Porque do coração procedem as saídas da vida, os desejos da vida. Um novo coração, logo eu tenho novos desejos. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? Da água antiga. Pois essa água se torna nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí ele continua, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou arrancar essa insensibilidade. Por isso que no culto tem gente que chora e tem gente que não chora. Tem gente que dá glória e tem gente que não dá. Porque tem gente que sente e tem gente que não sente nada. O que é isso? Coração de pedra e coração de carne. Tu joga pedra no chão, tu bate na pedra, pedra é pedra. Eu estou vendo aqui crente com a palavra. Que palavra? Eu estou vendo outros, que louvor, que bênção, que culto. Aí tem outros, E o que é que Deus diz? Eu não vou desistir desses insensíveis. Só que eu não vou amolecer o coração. Eu vou arrancar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. Ele está dizendo, eu vou te mudar de dentro para fora. Isso é regeneração. Aleluia. Te darei sensibilidade com as minhas coisas. E porei o meu espírito dentro de vocês. E fareis com que obedeçam minha palavra. Eu estou caminhando para a conclusão, então você vai falar comigo. Diga, Deus vai me lavar. Diga, Deus vai trocar meu coração. Diga, o Espírito de Deus me capacitará a obedecer. Pronto, isso é o Evangelho. Ele não falou, Israel, você vai se limpar, vai se lavar, vai se santificar. Ele não disse, Israel, você vai se sensibilizar. Ele não disse, Israel, você vai obedecer. Não, porque Israel não consegue. Tu também não. Eu também não. Quem vai para o inferno vai porque merece. E quem vai para o céu? Só vai para o céu quem não merece. Ou tu merece o céu? É tudo graça. É tudo misericórdia. O que ele está dizendo, sou eu quem te purifico, sou eu quem te lavo, sou eu quem te levanto, sou eu quem te fortaleço. Então clama que eu vou te responder. Me salva, Senhor. Me justifica, Senhor. Me purifica, Senhor. Me lava de dentro para fora, Senhor. Aleluia. É esse tipo de oração que ele quer responder. Porque a promessa já está aqui. Só basta você dizer, então faz na minha vida, faz na minha vida. Agora, eu leio a Bíblia e faço perguntas para ela. Isso é meditar, sussurrar, falar com. Oxe, mas por que está assim? Eu lendo e falando assim. É sério, vai ser agora. Para alguns, aleluia. Ó, por que primeiro Deus não falou assim? Vou lavar vocês, vou santificar vocês, vou trocar o coração de vocês, vou colocar meu espírito em vocês e depois eu vou colocar vocês numa terra top. Não. Ele disse, a terra vai produzir. A terra eu vou tirar do inimigo e preparar para vocês, tá bom? Tá bom. Aí depois ele vem pro povo e diz, aí eu vou colocar o coração novo em tu, vou colocar meu espírito em tu, eu vou santificar você. Por que ele prepara o ambiente para depois trazer o povo, mas ele não traz o povo sem preparar o povo para um ambiente preparado? Você crê que Deus tem lugares específicos para cada um de nós? Deus tem ambientes preparados para nós? Mas você percebe que ele prepara o ambiente, mas também te prepara para o ambiente? Eu vou provar na Bíblia. Guarda essa palma e esse glória a Deus bem forte para o último, tá bom? Tu vai saber que é o último porque eu vou falar que é o último, senão fica sem graça o negócio.
Vou te provar que Deus prepara ambiente e depois coloca alguém. Gênesis 2, Deus fez o jardim para depois colocar Adão. Êxodo 24, primeiro faz o tabernáculo e depois coloca o sacerdote. Atos capítulo 1, fica 10 dias orando, preparando o ambiente. Para quê? Para no capítulo 2 o Espírito Santo descer e encher todo mundo. Atos 16, Paulo e Silas vai cantando e orando. Para quê? Para preparar o ambiente. E depois eu vou mandar terremoto, abrir todas as portas e vou salvar o carcereiro. E por último, pastor, antes que você nascesse, antes que você virasse crente, ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vos teria dito, eu irei e vos prepararei lugar e virei para vos buscar. Aleluia! Aleluia! O que o Espírito está fazendo aqui é te preparando. O que o Espírito está fazendo é te capacitando. Aleluia! Você vai entrar no seu jardim. Você vai entrar no seu tabernáculo. Você vai ver portas abrindo. Você vai ver o Espírito descer. Deus prepara ambientes e te prepara para o ambiente. Fique em pé adorando a Jesus.